Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 9 de abril de 2021. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre. Rogério Schmidt, de São Paulo. Oi, Rogério. Oi, Luiz. Oi, pessoal. Não estranhe, o Luiz voltou, né? Que ele ficou alguns programas aí de férias, mas hoje quem não está aqui com a gente é a Vera Galante, né? Que está em Brasília, mas está mudando de casa, então está enrolada aí. Então hoje vamos ser só nós dois. É isso aí, Luiz. Isso é, Rogério. E, bom, se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, não acompanha a nossa página no Facebook, aproveita. Clica no sininho, curta a nossa página, fique por dentro dos nossos materiais. Essa semana, né, Rogério, nós publicamos o nosso Empower Antecipa, um relatório mensal. Teve artigo também publicado no blog da Empower. E aí, o vídeo do Benício também, na terça-feira, que saiu, o Empower Comenta, onde o professor Benício comenta os principais acontecimentos da semana. Toda sexta-feira, nosso querido Empower Connection. Rogério, já vou te passar a bola, falando um panorama geral aí que a gente pode fazer dessa semana que encerra hoje. Temos pesquisas também de popularidade saindo, interessantes de analisar. O que a gente pode falar disso? Pois é, Luiz. A popularidade do governo, né, do presidente Bolsonaro, aparentemente está derretendo, né? Os números aí que eu vou mencionar daqui a pouquinho estão mostrando aí resultados muito ruins, né? Trajetórias de queda das taxas de aprovação do governo. Já estamos muito próximos do que pode ser o momento mais difícil, né, de popularidade do atual presidente desde o início do seu governo. Ainda não chegamos lá, mas estamos próximo disso, né? E claramente a relação aí é com o desempenho do presidente no que diz respeito à questão da vacinação, né, do combate à pandemia, né? Então, só para vocês terem uma ideia, essa semana teve duas pesquisas principais, né? Uma que saiu no comecinho da semana, da pesquisa XP e PESP, deu 27% de avaliação positiva para o governo e 48% de avaliação negativa, ou seja, é quase como se para cada eleitor que avalia o governo como ótimo ou bom, tem dois que avaliam como ruim ou péssimo, né? E hoje, sexta-feira, agora saiu uma nova pesquisa da Exame Ideia, que até trouxe números ainda piores, né? 24% de avaliação ótimo e bom e 51,5% de avaliação ruim e péssima. Então, nessa segunda até já dá para... É mais do que o dobro, né? A comparação aí das duas taxas, né? Então, esse é um momento aí muito difícil, né? Quer dizer, a gente não sabe até onde a popularidade do presidente vai continuar caindo, né? Mas a gente sabe que quanto mais a popularidade cai, né, mais aumentam aí, tem consequências políticas, né? Até para você fazer projeções aí sobre essa segunda metade do mandato, a capacidade do governo de aprovar projetos no Congresso, até mesmo a continuidade do governo, né? Então, é um momento... Precisa acontecer alguma coisa para mudar essa trajetória, né? Eu até mencionei no relatório nosso do mês de abril, agora a gente está começando a sair o pagamento do auxílio emergencial, né? Dessa nova fase aí. Então, pode ser que esse auxílio emergencial aí sirva pelo menos para conter, né, essa queda da popularidade. Eu acho que você ia comentar alguma coisa, Luiz? Não, e conforme a popularidade vai diminuindo, né, Rogério? E a popularidade é um dos pilares de sustentação do governo e da governabilidade, mais difícil fica para o governo governar e negociar, e fazer essas interlocuções com os outros poderes, em especial o legislativo. Então, Câmara e Senado já enxergam com outros olhos um presidente ou um governo que não tem
mais o apoio do povo, a maioria do apoio do povo. Então, essa desidratação da popularidade do governo Bolsonaro traz impactos significativos nas relações de governo, como você mesmo colocou. E o auxílio emergencial, como você destacou, pode ser um ponto positivo, mas vale lembrar, e aí aquele meu... Não tenho certeza se vai mudar tanto, porque é um auxílio emergencial muito inferior àquele que foi dado num primeiro momento de pandemia. E especialmente numa situação econômica do país de inflação subindo. Ou seja, esses R$ 150 podem não significar mais apoio, podem significar também uma continuidade dessa desidratação do apoio. É verdade, as consequências, né, elas aparecem tanto na relação com o legislativo, como você lembrou aí, como também na opinião pública, né? Quer dizer, por acaso essa pesquisa que saiu hoje da Exame Ideia, ela mostra que os eleitores avaliam o desempenho dos governadores e principalmente o desempenho dos prefeitos no combate à pandemia como melhor do que o desempenho do governo federal, do presidente da República, né? Então, pode estar ocorrendo aí um movimento de placas tectônicas, né, digamos assim, na opinião pública, que tem consequências políticas imediatas, né? E, por coincidência, até ontem, na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal autorizou, né, estava lá engavetado no Senado, mas uma decisão, acho que do ministro Fux, né, Luiz Fux, autorizou a abertura da CPI da pandemia, ou a CPI da Covid. Eu achei que você estava falando do reconhecimento da competência dos estados e municípios. Essa da CPI da pandemia do Luiz Roberto Barroso. Exatamente. Desculpa, obrigado pela correção, Luiz. O ministro Barroso, né, julgou lá a liminar e autorizou na verdade, ele ordenou, né, que seja aberta no Senado, né, a CPI da pandemia, né, que havia sido solicitada aí por alguns senadores da oposição, né. A CPI, a gente sabe, é normalmente um instrumento político das minorias, né. E agora essa CPI, como aquela famosa frase do Ulisses Guimarães, né, CPI a gente sempre sabe como começa, mas nunca sabe como termina, né? E no imaginário popular, essas três letras juntas, CPI, trazem um momento de pavor, né? Então, é sempre muito complicado e desgastante para qualquer envolvido em qualquer CPI. E quando você envolve principalmente a pandemia de coronavírus, uma CPI de Covid, atuação de Ministério da Saúde, com mais de 4.000 pessoas morrendo diariamente no Brasil, esse pavor aumenta ainda mais. É verdade, parece que até o próprio presidente Bolsonaro já acusou o golpe, né? Hoje já deu algumas declarações aí atacando o ministro Barroso e dizendo que o Congresso tem coisa melhor para fazer, enfim. Pode ser complicado. Eu fico imaginando, por exemplo, o ex-ministro Pazuello, né, da Saúde, depondo na CPI, né? O que pode acontecer? Exatamente. O ministro Pazuello, que inclusive é também alvo de uma outra investigação sobre sua conduta à frente do Ministério da Saúde, né? E essa ação do ministro Barroso, essa nova instauração da CPI por parte do Senado, nos remete ao início da pandemia. Vamos voltar lá para março, abril, maio de 2020, onde nós tínhamos embates constantes entre executivo e judiciário. Então, aquele choque de placas tectônicas que você colocou, né, Rogério? Parece ameaçar de novo o que nós criticávamos com alguma veemência no ano passado, que é o foco principal do momento, que deve ser o combate à pandemia.
E aí nós estamos em um momento de vacinação e procura por soluções para uma retomada da economia, tendo que lidar com desgastes e conflitos e questões relacionadas a essa CPI e a discussões entre executivo e judiciário. O judiciário, claramente, né? O Supremo foi um protagonista dessa semana que está acabando, né? Mas ainda nessa questão da CPI, né? Eu fico imaginando aqui, por exemplo, o ex-ministro Pazuello, né? Que claramente foi aí o alvo, né? Teve uma responsabilidade grande aí no desempenho muito ruim do Brasil, né? Nos indicadores aí da combate à Covid. Será que ele vai aceitar ser boi de piranha, quer dizer, vai para o sacrifício para salvar o presidente, ou será que ele vai falar o que sabe e vai lavar as mãos e vai jogar a responsabilidade para o presidente Bolsonaro? Né? Então, isso é só um exemplo, né, de um depoimento na CPI. Exato. Que certamente vai ser muito aguardado, né, que vai gerar noticiário e que vai também alimentar, talvez, pesquisa de opinião pública, né? Simulações da corrida eleitoral para o presidente no ano que vem. Então, vamos nos preparar aí, vamos ter, acho que até o final do ano, aí, pelo menos, essa CPI vai ser o foco, né, do noticiário político. Né? Isso se não for prorrogada para o ano que vem e entrar aí já também no calendário eleitoral. Né? Que é uma possibilidade bem real. E é muito interessante, né, Rogério, que tudo isso que você pontuou agora, esses diversos pontos relacionados à CPI, são elementos que entram em qualquer análise de risco político e que contribuem para essa sensação e esse momento de incerteza que o país vive. Então, é muito interessante a gente conseguir pontuar e trazer isso, né, para quem está nos assistindo agora. Bom, são diversas incertezas que entram em qualquer análise de risco político para você ter uma noção geral do que está acontecendo no país. Que teve também outro elemento, né, Rogério, essa semana interessante, eu até comentei brevemente, que foi uma outra decisão do STF reforçando a competência dos estados e municípios em relação aos decretos estaduais e municipais para a pandemia ou relacionados à pandemia de coronavírus. É mais um golpe às decisões do governo federal, que por diversos momentos não atuou e criticou a atuação de estados e municípios no enfrentamento à pandemia. Essa é até uma questão aí que está sendo, às vezes até a discussão é feita de forma errada, me parece, né? Mas na semana passada o ministro Nunes Marques, né, tinha dado uma liminar autorizando a realização de celebrações religiosas, né, com a presença do público, né, que as celebrações religiosas nunca foram interrompidas, elas sempre continuaram acontecendo, as missas, os cultos evangélicos, enfim, mas com transmissão pela internet, né? E o ministro Nunes Marques deu uma liminar permitindo, né, no país inteiro, que as celebrações religiosas com a presença do público acontecessem independentemente de haver decretos das prefeituras ou dos governos estaduais limitando, né, a presença do público, né, nessas celebrações. Né? Esse caso foi para o plenário do Supremo, né? E essa semana, por 9 votos a 2, né? Ou seja, uma maioria esmagadora, né? O Supremo diz que não cabe ao judiciário, né, estabelecer uma regra nacional, né, se pode ter celebração religiosa com o povo ou se não pode. Essa é uma decisão de cada governador, de cada prefeito, né? Ou seja, mais uma vez o Supremo está dizendo que o Brasil é uma república federativa. Uhum. Não é? Os estados e municípios têm competência, né, para determinar dentro dos seus territórios, né,
se o povo está autorizado a participar de celebrações religiosas. Não é se as celebrações religiosas vão acontecer ou não. Isso aí nenhum juiz, né, tem competência para fixar. Né? É simplesmente a questão da relação entre os entes federativos. Né? O governador, mais uma vez, então, como curiosamente foi em abril do ano passado que o Supremo, pela primeira vez, disse que a competência do combate à Covid é uma competência concorrente, né, entre União, Estados e municípios. E agora, de novo, né, também em abril, especificamente por conta dessa questão aí dos cultos religiosos, o Supremo novamente reiterou, né, que estados e municípios têm legitimidade para regular, né, a participação da população em celebrações religiosas ou em eventos esportivos também, né, que estão sendo realizados aí sem a presença do público. Então, às vezes a gente é muito rigoroso com o judiciário, e às vezes com razão, né, Luiz? Uhum. A questão da imprevisibilidade, né, da justiça no Brasil, mas esse julgamento eu acho que foi muito previsível. Né? O STF reiterou uma decisão que já tinha tomado no ano passado. Né? Exatamente. É aquele recado das instituições, né? Do funcionamento das instituições, e que fazem esse reforço que você colocou ao federalismo brasileiro. Sim. Rogério, já avançando um pouquinho, trazendo para dois temas da pauta internacional, assumiu o novo chanceler no Ministério das Relações Exteriores, o chanceler Carlos França. É um sinal de alívio, pode-se pensar num primeiro momento, mas que até agora não trouxe nenhum resultado ou nenhuma mudança de política ou de postura prática. Fica a esperança pela carreira e pelo histórico de Carlos França, que é um diplomata mais low profile. Então, talvez vejamos num futuro, e a gente provavelmente volta a analisar, qual a atuação e qual os rumos que a diplomacia brasileira vai tomar a partir dessa mudança, com a saída do tempestivo e adjetivos não faltam, ex-ministro Ernesto Araújo. O Luiz, você acha que tem algum risco dele ser pior do que o Ernesto Araújo? Nenhum. Acho que ninguém conseguirá fazer isso. Isso não tem como. Não tem como. Basta analisar o que aconteceu na política externa nacional nos últimos anos. É praticamente impossível. Eu apostaria que isso não aconteceria. Bom, mas eu apostei que o Flamengo não ia ser campeão ano passado, então não sei se eu estou muito bom de palpite, não. Mas desse assunto eu entendo um pouquinho mais, Rogério. É muito difícil alguém ser pior. E outro assunto também interessante, esse final de semana acontece no Equador e no Peru eleições presidenciais. No Equador já é a decisão de segundo turno. São duas eleições que podem ter um impacto significativo na nossa política externa regional. Então, para a América do Sul, são dois resultados que podem significar bastante, principalmente se veremos uma renovação de uma esquerda latino-americana que já vem acontecendo com a eleição na Argentina, do Alberto Fernandes, que vem também tomando novos rumos ali na Bolívia, se no Equador isso vai acontecer, no México, com o Obrador perfeito, ou se a gente não vai observar esse renascimento de força da esquerda latino-americana. No Peru, a mesma coisa. Então, é importante observarmos. Peru é o primeiro turno ainda. Né? Peru é o primeiro turno, exatamente. Tanto para o executivo, quanto também para uma renovação no legislativo. Então, é uma eleição maior do que é no Equador, que aconteceu em fevereiro, o primeiro turno também. Bom, Rogério, semana que vem, o que a gente tem aí pela frente, o que ficar de olho? Olha, eu vou destacar o mesmo
tópico que eu destaquei no nosso relatório Empower Antecipa. Quer dizer, semana que vem a gente precisa começar a ter alguma definição aí da questão do orçamento da União para 2021, né? Que ele foi aprovado no Congresso, cheio de problemas, né? Criando até risco do governo ser obrigado a fazer pedaladas fiscais, né? Isso já serviu para o impeachment da ex-presidente Dilma, né? E o Bolsonaro agora está no impasse. Ele nem pode sancionar o orçamento do jeito que está e nem pode começar o processo do zero de novo, né? Então, essa semana ainda não teve nenhuma notícia sobre o que o governo vai fazer. Eu espero que isso seja desembrulhado aí na próxima semana, até porque o prazo para a sanção da lei orçamentária é dia 22, né? Então, semana que vem, provavelmente vamos ter aí alguma novidade sobre isso e todo mundo que acompanha aí o desempenho das contas públicas no Brasil está de olho nesse evento, né? Nessa novela do orçamento 2021. Perfeito. Um ponto que eu destacaria, Rogério, para ficar de olho na Polícia Federal e no Ministério da Justiça, como que será o comportamento na próxima semana, se haverá algum fato novo ou se não, porque houve uma mudança na diretoria-geral da PF, algo que já tinha acontecido no passado, que foi, inclusive, o que foi o elemento-chave ali, talvez, para a saída do Sérgio Moro do governo. E o diretor-geral que saiu agora deu uma declaração similar àquela que foi dada pelo ex-ministro da Defesa, falando, olha, a Polícia Federal, assim como outros órgãos, são órgãos de Estado e não de governo. Então, é entender, ficar de olho se algum novo ruído vai aparecer ou algum fato novo em função dessa recente mudança na Polícia Federal. Bom, desejo a todos um ótimo final de semana. Rogério, final de semana que já começa com o jogo do Grêmio hoje à noite. Então já começa bem. Tem meu aniversário amanhã para ficar melhor ainda. E aí, domingo, para relaxar desses dois acontecimentos importantes. Domingo, Flamengo e Palmeiras, decisão da Supercopa do Brasil. Se não houver mudança por causa da pandemia, né? Lembrando que o país ainda está no momento mais grave aí desses últimos... Desde que começou, né? A situação está bem complicada. Então, assistam ao nosso programa, recomendem para os seus amigos, mas se cuidem, né? Tomem cuidado aí para não se expor a essa pandemia terrível, né? Perfeito, Rogério. Não poderia encerrar de melhor forma. Pessoal, bom final de semana, ótima semana, Rogério. Se cuida, fiquemos todos em casa. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.